Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje com mais um react com todas as informações sobre o Corinthians e, é claro, o jogo que o Corinthians acabou de perder para o Juventude. O Corinthians, como vocês viram no jogo, perdeu de 2-0 e nós vamos ver todas as informações, os olhares técnicos dos comentaristas e, é claro, a opinião de cada um deles. Eles vão falar sobre os gols que o Cássio levou. E como vocês viram, né, o Cássio teve o erro, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que o erro foi somente do Cássio ou o zagueiro poderia ter se adiantado para evitar o segundo gol? Essa é a minha opinião, mas eu gostaria de saber a sua. Deixe nos comentários, eu vou gostar de ler e responder a respeito do que você acha. Também deixe nos comentários o que você achou do jogo e o que você mudaria. Agora, sem mais delongas, estou deixando aqui na descrição do vídeo os créditos para a ESPN Brasil e deixe o seu like e se inscreva no canal, isso me ajuda a trazer notícias como essas. Vamos ao vídeo? Programa falando que são 6 jogos que já abriram as quartas. Eu não ouvi bem o que você falou, mas eu imagino... Caramba! Ah, bom! Mas eu estava me assustando. Um jogo aconteceu importante, Caxias 2-0 Juventude contra o Corinthians. Vou começar com você, esse bloco, Zupac. E aí, e o Corinthians, que ainda não venceu no Brasileiro e agora levou uma traulitada. Justa vitória do Juventude, vitória do Ju, né? O Juventude estreou com empate contra o Criciúma, fora. O Corinthians estreou com empate em casa com o Galo, 0-0. O Corinthians teve uma particularidade nesse jogo, que os dois tempos o Corinthians começou bem. Os dois tempos. Primeiro tempo o Corinthians teve bons desenvolvimentos, trabalhando bem a bola, encontrando o lado direito com espaço para atacar. No segundo tempo começou bem com uma bela bola do Rodrigo Garro para o Yuri Alberto, que perdeu um gol que ele não pode perder, e sendo o Corinthians um time com dificuldade para vencer, não se perde o gol que o Yuri Alberto perdeu. E nos dois tempos, com o passar do tempo, o Corinthians foi perdendo intensidade sem bola, foi permitindo espaço ao Juventude. Olha só que espaço que teve o Juventude para bater para gol várias vezes no primeiro tempo. E no segundo tempo, numa delas, o Jean Carlos acerta um belo chute, o Cássio não vai da melhor maneira para a bola. O Juventude faz 1-0, depois a gente vai ver um erro de saída do Corinthians, o Cássio muito mal com os pés, e o Juventude constrói o 2-0. O Antônio Oliveira, que não trabalhou no campo, né, estava suspenso para variar, o Bruno Lazzaroni foi o técnico, promoveu uma mudança ousada, inesperada na equipe do Corinthians, porque depois do último empate, começou um coro, né, de fora para dentro, para que o Coronado e o Garro jogassem juntos, e não sempre um no lugar do outro. Só que se imaginava que, se isso fosse acontecer, que o Antônio optasse por tirar um dos pontas, ou o Romero ou o Wesley, para abrir o Coronado pelos lados, como ele jogava mais no Al Ittihad. Só que não, de maneira surpreendente, ele saca o Fausto Vera da equipe e vai com o Ranieri e os dois meias, Garro Coronado, né? Um tripé de meio campo mesmo. Ranieri na base, o Coronado como meia direita, o Coronado como meia esquerda e o Garro como meia direita, e os dois pontas. O Corinthians começa bem também por causa dessa mudança, com aproximação, com um bom trabalho de bola, mas sem bola o time foi perdendo força, com menos marcação, foi cedendo espaço. No segundo tempo ele tenta corrigir, coloca o Maicon, tira o Wesley e abre o Coronado pela esquerda. O time começa bem e aí começa a cometer erros. A gente viu o primeiro gol que o Cássio não conseguiu defender, e esse segundo gol que o Gustavo Henrique dá uma bola na fogueirinha pro Cássio. O Cássio dá a bola para o Félix Torres numa tremenda fogueira. Sim. A interceptação do Jean Carlos é muito bem feita, olha lá. O Cássio domina, a marcação vem, e aí ele vai, não consegue bater para frente, vai chamar o Félix, mas o Félix estava muito longe. E aí interceptou o Jean Carlos e o Juventude fez com merecimento 2-0. Aí o Corinthians tentou pressionar, tentou apertar, mas é um time que tem dificuldade. O Corinthians, como a gente falou aqui durante a semana, é um time que joga mal. Quarta ou domingo, o Corinthians joga mal. E jogou mal de novo e mereceu perder. André Kfouri, você gostou do Corinthians de hoje, da maneira como o Antônio Oliveira montou a equipe hoje? Eu acho que as características citadas pelo Zupac é algo que chama a atenção também. E aí ele tira o Yuri Alberto depois do erro do Yuri Alberto. Parece assim, olha, você errou esse gol, era para ter feito, logo depois o Juventude marca. E parece que você vai ser castigado por isso e tira ali aos 11 minutos. É claro que não era o Antônio Oliveira que estava ali, mas ele devia estar conversando com o seu auxiliar. Não dá para dizer que o Corinthians fez um bom jogo, independentemente das escolhas e de substituições. Acho que o Antônio Oliveira deveria estar no campo. Quando se trata de um trabalho ainda no começo, em que claramente os jogadores
não tem a confiança necessária ainda para jogar no seu melhor nível sempre. A presença do treinador é muito importante e o Antônio Oliveira foi expulso depois que o jogo contra o Atlético Mineiro terminou no fim de semana em Itaquera. Não é a primeira vez que esse técnico leva cartões, ele é um dos recordistas de cartões no futebol brasileiro. É claro, existe uma reclamação permanente em relação aos árbitros, os critérios disciplinares, etc. Não é normal, não é sempre que um técnico é expulso depois que o jogo termina, mas ele se colocou nessa situação e colocou o time nessa situação também, que é jogar sem a presença do seu treinador na beira do campo. O Corinthians teve seus momentos, como bem descreveu o Gustavo. O Cássio teve uma noite muito ruim do ponto de vista daquilo que ele faz interferir no placar. A trajetória do Cássio, indiscutivelmente o goleiro mais importante da história do Corinthians e para muita gente o jogador mais importante da história. Essa é uma discussão que aceita diversas opiniões porque ela está baseada nas sensações, nos momentos, com a história pessoal de cada um, mas que ele é o principal goleiro da história do Corinthians, não há dúvida. A história dele em momentos decisivos, quando a grandeza dos eventos é gigante, é de participações positivas, responsável por resultados. No jogo de hoje, uma noite específica do início do Campeonato Brasileiro de 2024, os dois erros que o Cássio cometeu determinaram a derrota do Corinthians. Não dá para a gente colocar a coisa de um outro jeito. Isso não é um indiciamento, evidentemente não. É apenas uma análise de um goleiro que tem serviços prestados e muito longos e muito positivos ao Corinthians, mas hoje falhou tecnicamente. Queria te ouvir também sobre o Cássio, Zupac. Ele falhou. O primeiro gol não foi um frango. É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo. Gostaria de agradecer a você que chegou até aqui. E como vocês viram pelos comentaristas, o Corinthians perdeu, porém poderia ter aproveitado muito mais as oportunidades que teve. Errou muito nas finalizações. E é claro, o que abalou o jogo inteiro do Corinthians no segundo tempo foi o erro entre o Cássio e o zagueiro, que veio trazendo o primeiro gol contra o Corinthians. Após isso, o time, por mais que tentou ir para cima para conquistar o empate e tentar a reviravolta, levou o segundo gol e ainda que o Corinthians tentasse, o desânimo chegou. Como vocês viram pelos comentaristas, o Corinthians perdeu oportunidades, perdeu jogadas, mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou do jogo? Onde você acha que poderia ter tido mudanças para que o jogo tivesse sido bem diferente? Deixe, por favor, nos comentários. Eu vou adorar ler os seus comentários. E eu quero agradecer a você que chegou até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Isso me ajuda a trazer mais notícias como essas para vocês. E até a próxima. Valeu, fui!